vamos continuar falando da situação entre o Executivo e o Legislativo, uma situação que pode gerar impactos, já que há essa ideia do Congresso Nacional, das discussões de pautas bombas, um reflexo disso para o orçamento. A Juliana Rosa está aqui no estúdio para trazer informações para nós. Oi, Ju, boa tarde para você. Adriana, boa tarde para o nosso ouvinte telespectador. Vamos aí de pauta bomba, né? Porque isso é sempre quem paga essa bomba. Sem orçamento aprovado e com pauta bomba ainda por cima. Exatamente, quem paga a conta é sempre a gente, né? A sociedade, né? Bom, a questão toda dessa pauta bomba que a gente está vendo a partir de uma relação ruim entre o governo e o Congresso, ruim para dizer o mínimo, né? A situação está realmente muito negativa. Acho que a coisa mais emblemática para ver o quanto que a dificuldade ela é grande entre governo e Congresso foi o fato dos presidentes da Câmara e do Senado não terem comparecido à cerimônia oficial do projeto de isenção do imposto de renda, né? Para quem recebe até 5 mil, um projeto super popular. E todo mundo gostaria de aparecer numa foto num projeto como esse e os presidentes do Congresso não apareceram, né? Quando a gente olha aqui na economia, você tem uma preocupação muito grande, porque principalmente ali no Senado, as contas variam, mas chegam a 100 bilhões de reais o potencial de aumento de gasto público a partir das pautas que estão sendo votadas e colocadas em pauta ali no Senado, e principalmente por conta, e como a gente está vendo, da insatisfação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que defendia o nome do senador Rodrigo Pacheco para a vaga no Supremo Tribunal Federal, diferente da proposta que foi do presidente Lula, né, da indicação do presidente Lula, que foi indicar o advogado-geral da União, Jorge Messias, para essa vaga do STF. Então, obviamente, chantagem pura, assim, na economia é visto como ainda alguma brecha de negociação, porque o Senado votou um projeto de lei e não uma proposta de emenda à Constituição, diferente o PLP, que é o projeto de lei, ele pode ser vetado pelo governo e a PEC não. Então, é visto como um projeto menos dramático, no sentido de ser uma sinalização para quem entende ali do assunto político, de negociar ou o presidente Lula voltar atrás com o nome do Messias para evitar que essa pauta bomba de aumento de gasto exploda, ou conseguir outras questões que interessem politicamente, cargos, emendas. Hoje a ministra Gleisi Hoffmann negou que haja o interesse em indicar no Banco do Brasil, por exemplo, né? Então você tem ali um toma lá da cá que está preocupando muito, Dri, e principalmente num ambiente que a gente tem falado tanto sobre a importância de ter queda de juros. É importante que a gente entenda que a queda de juro não é um gesto de boa vontade, né? O juro, ele é um termômetro de risco, é quantos investidores cobram para poder financiar a dívida de um país que não tem previsibilidade de estancar o crescimento da sua dívida. Então, assim, já tem um monte de risco no radar, ano eleitoral, como a gente tem falado, que sempre os governos gastam mais, e ainda essas pautas bomba, uma, por exemplo, que a gente falou, que é esse projeto de lei que aumenta o gasto com salários de agentes de saúde, né, que poderiam se aposentar com salário integral e se aposentar tendo reajuste, acompanhando os salários do ativo. Enfim, não é que, de novo, né, os agentes de saúde não merecem muito. A questão é ter dinheiro para se criar essas receitas que o Congresso o tempo todo cria agora, nesse momento, para poder fazer uma chantagem política. E se o governo não conseguir desarmar essa bomba, quem vai pagar isso somos nós, né? Que é isso, o juro demora mais a cair, a economia não cresce, e aí a gente está amarrado, né, nessa questão estrutural de juro alto, porque mesmo que o juro caia, né, Adri, o juro vai cair de 15 para 12. Não vai despencar de uma hora para outra. Vai continuar ser muito alto e pode cair menos. Pequenas parcelinhas de redução, né? A gente vai ver caindo aos pouquinhos, vai ficar o ano inteiro ainda do ano que vem com juros muito altos. Né? Já tem gente falando que pode cair só até 13, porque você tem esse risco fiscal. Então, é algo sério. Tem muita gente endividada, empresas com a corda no pescoço. Então, não é um detalhe, né? Isso realmente está atrapalhando.
e é impressionante como a política tem atrapalhado a sociedade, né? Quando deveria ser o contrário, né? E o problema da questão das pautas bomba, como a dos agentes de saúde, é o precedente que abre também. Porque assim, você disse, não é que os agentes não mereçam, mas e quantos outros também consideram que merecem, e o cofre, que é, no fundo, o nosso bolso, que não comporta, que não suporta. Exatamente. Né? Então, nesse momento, a gente está numa escuridão lá, do ponto de vista de orçamento, finanças do país no ano que vem, porque não tem orçamento aprovado, pautas bomba ali na ponta da agulha, a ameaça constante de pautas bomba, e não se sabe como é que vai equalizar, resolver essa situação. Vamos juntos acompanhar, assim como o Orengo lá está acompanhando a parte política, você vai acompanhando com a gente para ver se tem uma decisão, uma clareza no que vai ser o orçamento do ano de 2026. Pois é, isso a Câmara está segurando também, né? Porque, sim, ao que parece, o Hugo Mota, presidente da Câmara, não engoliu a campanha que o governo fez do Congresso Inimigo do Povo, com a aprovação da PEC da blindagem. Então, estão segurando, momento, né? A reforma tributária, né? A regulamentação da reforma ainda não foi aprovada, né? Então, tem muito projeto importante econômico. Devedor contra o MAS, que não colocou em pauta ainda. Muita coisa travada. Vamos seguir acompanhando. Vamos seguir. Obrigada, viu? E já estamos em dezembro, né? Bom lembrar. Né? Nossa, 1º de dezembro. Hoje eu acordei pensando nisso. Falei, dezembro, meu Deus. Agora voa. Valeu, Ju. Tchau. Obrigada.